Mais de um ano após a crise ucraniana, crescem os clamores para que seja iniciado um processo de paz. O maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial desencadeou uma onda de sanções contra a Rússia e abalou a economia global. No campo de batalha, a exaustão vem se acumulando, com perdas materiais e humanas na constante guerra de atrito. Diante da crise e suas consequências adversas para o restante do mundo, diversos países vêm expressando suas preocupações. Entre eles, a China lançou em fevereiro de 2023 uma proposta de 12 pontos que busca não apenas reduzir os riscos imediatos do conflito, como também alcançar a paz abrangente na Ucrânia. Alguns países já saíram em defesa da proposta chinesa, como a Turquia e a Hungria, enquanto a Rússia declarou ter estudado profundamente os pontos. Para entender melhor as perspectivas de paz para a crise ucraniana, entrevistamos 3 especialistas em relações internacionais. O professor Hugo Albuquerque destaca a importância da iniciativa chinesa, mas alerta que, enquanto permanecem os impasses no campo de batalha, um avanço nas negociações é improvável neste momento. Bom, primeiramente, em relação ao plano de paz da China, é um país com enorme legitimidade e uma capacidade diplomática muito grande, assegurada pelo tamanho da sua economia, pelo fato de ter relações comerciais e diplomáticas tanto com a Federação Russa quanto com a Ucrânia, e que já mostrou seu enorme know-how, quando nós observamos, por exemplo, como a China conseguiu mediar o conflito, a guerra não tão fria assim, entre Irã e a Arábia Saudita no Oriente Médio. Qual o problema da guerra hoje na Ucrânia, do estado da arte da Operação Z, da Operação Especial Russa? É que, ao mesmo tempo que os russos conquistaram uma quantidade relativa de território ucraniano, eles não conseguem invadir, tampouco os ucranianos conseguem empurrar a Rússia para fora. E um ponto muito importante é a Ucrânia continua levantando recursos bélicos e financeiros para resistir à invasão russa, e os russos não empregaram todo o seu poder de fogo no campo de batalha. E aqui eu nem faço menção a armas de destruição em massa, falo de armamento convencional mesmo. Então, esse cenário de impasse, onde uma parte do território ucraniano está de fato ocupado, juridicamente a Rússia proclama, por meio de plebiscitos, o seu direito sobre uma série de regiões. E o fato da Ucrânia não reconhecer isso e ainda ter, entre aspas, lenha para queimar, né, ter capacidade para captar recursos, para resistir, tentar contra-atacar, faz com que essa guerra permaneça no impasse. Os 12 pontos do plano de paz da China para a crise ucraniana foram elucidados pelo pesquisador Tomás Toledo. Ele enfatiza que os interesses nacionais do país asiático podem auxiliar na busca pela paz, diferentemente dos interesses da OTAN e dos Estados Unidos. Outras nações, como o Brasil, destaca ele, também manifestaram seu desejo de construir um processo de paz, mas partindo de um ponto de vista que ele considera idealista. O primeiro ponto é o respeito à soberania dos países, que a China apresenta, e ela coloca 2 países, e esse ponto já foi exatamente um ponto de discórdia entre a OTAN. Mas vale a pena a gente destacar o segundo aspecto, que é o abandono da mentalidade da Guerra Fria, que isto é, sem dúvida, algo que tem orientado o posicionamento chinês com relação a esse conflito, e não apenas ele, mas todo o cenário internacional que tem virado a partir do conflito da Ucrânia, que é a noção de que estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Então a China deixa explícito que ela se opõe a isso, ela pede o fim das hostilidades, ela não direciona para o lado, o fim das hostilidades a partir de qual lado, mas ela coloca no geral. O regresso às conversações de paz, que seria, no caso, uma necessidade de se estabelecer pelo menos uma ponte de diálogo, a questão
da resolução da crise humanitária. Esse é um aspecto importante, porque só se observa o aspecto político, mas o aspecto humanitário tem sido deixado de lado. A proteção dos civis e dos prisioneiros de guerra também é um aspecto que a China coloca. A salvaguarda das centrais nucleares, e aí isso interessa muito na perspectiva russa também. A redução dos riscos estratégicos, que é exatamente a questão da ameaça do confronto nuclear direto, o encorajamento das exportações de cereais, e aí nitidamente a gente vê o quanto isso interessa para a China, que ela consome produtos aí de ambos os lados, mas inclusive também ucranianos, aí os grãos da Ucrânia. O fim das sanções unilaterais, que é uma clara postura contra as sanções que o Ocidente costuma impor na política internacional, a manutenção da estabilidade das cadeias de abastecimento, e aí fica muito claro a agenda chinesa no geral, e a promoção da reconstrução pós-conflito, que também é um interesse da agenda chinesa de poder investir nessa reconstrução. Portanto, diferente da forma como o Brasil com o Lula se apresenta como uma noção idealista para encerrar o conflito, a China coloca os seus interesses em primeiro lugar. É necessário entender a iniciativa chinesa no contexto da emergência da China como um ator geopolítico relevante, que busca imprimir a sua marca no mundo, destaca a pesquisadora Rose Martins. Não é exagero a gente dizer que essa guerra ainda vai se estender bastante, ao menos aí num médio prazo. É claro que isso não tira a importância desse documento, né? A gente tem que colocar na perspectiva de que China e Rússia estão bastante próximas e que pode ser que, com a ajuda dos chineses, a Rússia ceda em algum momento, mas eu, sinceramente, a minha visão sobre isso é um pouco pessimista. Acho que a guerra se alonga, acho que esse documento, os termos presentes deles não vão ser capazes de conduzir ao fim do conflito. Mas não podemos perder a dimensão, a importância do que é a China estar presente em uma negociação e apresentar uma proposta de paz, né? Eu acho que isso diz muito mais da política externa que a China vem desempenhando nos últimos tempos, de participação nas questões globais, do que propriamente do documento levar a uma saída, uma negociação. Tem pontos muito importantes, o cessar-fogo é o mais importante deles e o mais realista, eu acredito. Eu acho que, nesse sentido, o documento tem uma contribuição muito forte, né, que o cessar-fogo, nesse momento, para diminuir o sofrimento da população daquela região, seria muito importante. Mas a guerra é algo muito imprevisível, a gente não sabe o que pode acontecer. Há um ano atrás, muita gente falava que essa guerra não ia sequer existir. Acho que a gente vai ter que acompanhar com calma, mas acho que nesse momento, do ponto de vista prático, somente o cessar-fogo seria algo que poderia acontecer aqui, agora, no curto prazo. Futuramente, essas discussões sobre os territórios, sobre um acordo de paz, elas vão ter que ser analisadas e as saídas serão bastante demoradas, eu acredito.